Olá pessoal, eu me chamo Beatriz do Carmo, como vocês já sabem, sou idealizadora aqui do canal Psicologia no Dia a Dia e nós começamos uma série para falar sobre transtornos mentais e dentre eles nós vamos começar agora pela ansiedade, até pela situação em que temos passado, questão de pandemia, muitas pessoas têm nos procurado, nós profissionais da saúde, com queixas de ansiedade. Então vamos entender um pouquinho o que é ansiedade. Então neste vídeo nós vamos falar sobre este termo, o significado, a definição do que é ansiedade, mas somente depois da vinheta. E você, se quer mais informações sobre psicologia no seu dia a dia, alguma definição, alguns conhecimentos populares, conhecimentos mais científicos, fique ligadinho aqui no nosso canal Psicologia no Dia a Dia. Para isso, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você ficar recebendo todas as nossas notificações sempre que vai entrar um vídeo no ar e nos acompanhe, compartilhando com as pessoas com quem você conhece, que talvez possam se beneficiar também deste assunto, deste tema. E também deixe os seus comentários para que nós possamos interagir com vocês, que eu possa pensar em novos vídeos que sejam do interesse de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Você já sentiu ansiedade? Conhece alguém que sofre de ansiedade? Nesse momento atual em que nós vivemos, no Brasil e no mundo, nós estamos passando, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós estamos em 2020 e estamos passando por uma grande pandemia mundial em relação a que nós chamamos de coronavírus ou Covid-19. Pouco se sabe ainda sobre este vírus, embora já temos avançado cientificamente falando sobre ele, mas ainda muitas dúvidas surgem e muitas pessoas têm ficado ainda mais ansiosas por conta desta questão, além de todas as outras. Então vamos entender um pouquinho como que alguns estudiosos, como que alguns caminhos dentro da ciência vão definir ansiedade. Eu tenho aqui, olha, o dicionário de psiquiatria, tá? De Robert Campbell. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês de como que ele define ansiedade. Um estado emocional que difere dos outros em suas características específicas, desagradáveis. Inclui manifestações somáticas, fisiológicas e manifestações psicológicas. A ansiedade deve ser distinguida do medo. O medo é uma reação a um perigo real ou a uma ameaça de perigo, enquanto que a ansiedade é mais tipicamente uma reação a um perigo irreal ou imaginário, tá? Então, assim, o que ele está falando aqui como medo, né? Medo, por exemplo, você se depara com uma cobra. A cobra, ela pode ser venenosa, ela pode te picar e você pode morrer. Então, o medo é uma ameaça real, é uma ameaça, um perigo para a sua sobrevivência. Enquanto que na ansiedade a gente tem a mesma reação do medo. Porém, não necessariamente estamos em perigo. É como se fosse uma interpretação do meu cérebro para o perigo. E na verdade ele não existe, tá? Se nós formos pensar na ansiedade, neurocientificamente falando, ela nada mais é do que uma reação fisiológica, vocês viram que tem uma questão somática, fisiológica e psicológica.
mas ela nada mais é do que uma reação fisiológica de sobrevivência, de luta, fuga ou congelamento. Estas reações, elas nos equiparam aos animais. Então, ela faz parte de uma resposta do nosso cérebro reptiliano, mais conhecido como aquele cérebro mais antigo que nós temos, a nossa parte mais antiga do cérebro, que nos equipara aos animais. Nós temos as mesmas reações como os animais, tá? O que seria essa luta, fuga e congelamento? Vamos imaginar, vamos pegar os nossos coleguinhas lá do passado, lá na savana africana, né? Os nossos ancestrais. Imagine você que agora você é um deles e você está na savana africana, no meio da floresta, ou até se protegendo dentro de uma caverna. Quando você sai desta caverna, você pode se deparar com um leão, com um tigre, né? Com vários animais perigosos. Se você se depara com um deles, você vai ter primeiro um susto, né? E aí o que você vai fazer com isso? Você deve, né? Para sobreviver, você deve reagir. Você pode reagir, geralmente na savana africana a gente reagia de que maneira? Lutando, olha lá, você luta com o animal, pode ser que você sobreviva, pode ser que não. Fuga, sai correndo, tenta achar abrigo. Congelamento, o congelamento é comum em alguns animais. Alguns animais têm esse ato de congelar, fingir-se de morto, como a gente conhece. E às vezes dá certo, às vezes também não. Só que no momento atual, nós temos muito esta reação de congelamento. Nós vamos conversar mais detalhadamente nos próximos vídeos, mas é muito comum numa situação problemática em que nós não vemos solução, nós congelarmos e ficarmos ali em volta do problema. E isso acaba fazendo com que nós nos adoecemos, que é, na verdade, sintomatologias que o nosso corpo vai liberar na tentativa de sair dessa homeostase, tá? Sendo assim, a ansiedade, ela é presente como uma reação de sobrevivência. Portanto, ela não deve ser totalmente eliminada. A questão da ansiedade, ela vai depender do grau, ou seja, da sua intensidade e da sua frequência. Todos nós somos ansiosos. A ansiedade, ela é natural de nós animais, não só nós seres humanos, como os animais também, se a gente está vendo que é uma resposta, né, de reação, luta, fuga e congelamento, os animais também têm. A questão é que, com o tempo, nós desenvolvemos uma parte a mais do nosso cérebro, que é o nosso córtex cerebral e o nosso neocórtex, que é a parte intelectual, e também o nosso sistema límbico, que é a nossa parte emotiva. Com isso, nós passamos a interpretar, a criar crenças em relação aos problemas que nós vivemos. E desta forma, as nossas reações de sobrevivência também mudaram um pouco. Em que sentido? Né? Nós muitas vezes congelamos em vez de lutar ou fugir de algumas situações. E isso pode, às vezes, se prolongar, causando outros transtornos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem muito tempo de ansiedade, vamos pegar agora na nossa sociedade, nas grandes metrópoles, em que as pessoas são bombardeadas de muitas informações, muitas cobranças, né? Trânsito, contas para pagar, às vezes não fecha no final do mês, o que você recebe com o que você tem que pagar. Agora a questão da pandemia aí, muitas pessoas perdendo seus empregos, tendo que ficar em casa, não podendo às vezes exercer a sua profissão, o dinheiro fica curto, não consegue honrar com as suas contas no final do mês,
crianças em casa, estudando em casa, às vezes você trabalhando em casa, mas tendo que driblar isso. Então são muitas pressões ao mesmo tempo. E às vezes nós não conseguimos nem lutar com isso, nem fugir, acabamos por congelar. E nesse congelamento ficamos ali, o que fazer, eu não sei, não tenho solução, não consigo. Isso vai gerando um estresse muito grande. E um estresse prolongado pode causar outros transtornos, como por exemplo a depressão, né? Que isso nós vamos conversar mais pra frente sobre esse outro tipo de transtorno. A ansiedade, enquanto transtorno, ela é classificada dentro dos transtornos de humor. E temos vários tipos de ansiedade. Por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldades de falar em público, porque lembra que nós falamos, né? A ansiedade e o medo, elas vão estar muito interligadas. O medo, ele é real, ali, daquele momento, você está numa situação de perigo. E a ansiedade, ela é uma pré-visão deste medo. Então, eu fico sentindo que eu estou em ameaça por uma coisa que pode vir a acontecer ou não. Tanto é que entre os psiquiatras, ela é conhecida como o transtorno de futuro. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é o famoso e se? Né? A doença do e se. E se eu passar? E se eu não passar? E se aquilo que eu estou esperando não acontecer? E se essa pandemia não acabar? E se o dinheiro não entrar? E se? Né? E a gente acaba sofrendo por uma questão que a gente não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer. Ao longo dos vídeos nós vamos ter alguns recursos para a gente trabalhar, para você poder fazer isso em casa e poder lidar melhor com a tua ansiedade, tá? Mas pensando ainda nessa definição, a ansiedade, então, só para a gente resumir, né, de uma forma geral, ela é uma reação, não quero falar normal, que a gente já falou no vídeo anterior sobre o termo normal, né? Mas ela é uma reação natural, vamos falar assim, é uma reação natural de nós seres humanos, como dos animais. A questão é que nós, seres humanos, por ter o córtex e o neocórtex desenvolvido, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, às vezes acabamos por criar crenças, perspectivas, ou não lidar tão bem com pressões do dia a dia, pressões atuais, novas, que acabamos por nos estender nesta ansiedade, aumentar o nível dessa ansiedade, a ponto de, em vez de eu lutar, em vez de eu fugir, né? Por exemplo, se eu estou lá no leão, eu não tenho como lutar, eu vou fugir, né? Se eu tenho como lutar, eu vou em frente. Só que nós tendemos, porque os leões nossos hoje são outros, né? São outras ameaças muitas vezes imaginárias. E aí o que eu faço? Eu congelo. E se eu congelo, eu não tenho reação, mas o meu corpo fica ali recebendo informação. Então eu acabo muitas vezes adoecendo, tá? No próximo vídeo nós vamos conversar sobre que reações de luta, fuga ou congelamento são essas. Que é uma reação fisiológica, a gente sente ela no corpo. Tá? Então a ansiedade, ela pode ser disparada diretamente no corpo, como ela pode passar pelo meu córtex cerebral, ou seja, eu posso pensar em algo, posso disparar uma crença, uma situação anterior que eu vivenciei e aprendi, e ali eu tenho o quê? Uma criação de um gatilho, e aí situações parecidas com aquela, ou que o meu cérebro interpreta, como semelhante, acaba disparando esse gatilho e eu tendo a mesma reação. E aí nós vamos entender que reações são essas, que sintomas e sinais nós apresentamos no corpo. Que tipos de pensamentos podem disparar estas reações? Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês a questão do termo ansiedade, o que vem a ser ansiedade, e nós vamos aprofundar ainda mais nos próximos vídeos.
Espero que vocês tenham gostado. Aguardo os comentários de vocês e até o nosso próximo encontro. Sem ansiedade para ficar esperando o nosso próximo encontro, logo logo ele está aí. Até mais!